Bom, nós chegamos ao ponto alto do seminário, que é a palestra de encerramento do nosso homenageado, professor Afrânio, e eu quero, antes de tudo, agradecer ao Paredes por ter me dado o privilégio de presidir essa última mesa, exatamente do nosso homenageado. Quero dizer que, ao final do dia, eu fiquei muito satisfeito com o resultado do evento que nós concebemos, porque cheguei à conclusão de que o título que dei para o evento, Processo Penal em Reflexão, acabou se materializando na medida em que pude observar que todos os expositores que o antecederam, o Afrânio, em um determinado momento convergiram, em outro momento divergiram. E a ideia era exatamente essa, era exatamente trazer as várias correntes de pensamento para que divergissem e assim homenageasse você, que sempre foi inquieto com os paradigmas e sempre buscou inovar no direito. E é isso que, acredito, inspirou todos os que vieram aqui te render homenagem. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Afrânio, que é livre-docente pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, procurador de Justiça, professor de processo penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e criador de DOC alemão. Parece que é o título que ultimamente o tem empolgado bastante. Olha, DOC alemão, arara, cacatua, mas o quê? Maritaca, papagaio. E com imenso prazer vamos ter a honra de ouvi-lo. Não sei fazer agradecimentos, mas diante desse contexto todo do dia de hoje, eu não posso realmente me furtar a de público. Primeiro, agradecer ao Procurador-Geral de Justiça, Marfan Martins Vieira, que é um dos responsáveis por esse evento aqui, Procuradoria-Geral. Agradecer Marcelo Lessa, agradecer a Trícia, agradecer ao José Roberto Paredes, agradecer a todos da Procuradoria que viabilizaram, vamos chamar assim, esse simpósio, não é? Bom, o tema que eu escolhi foi a ação penal, a teoria da ação penal. Me recordo de uma expressão do professor Zé Carlos Barbosa Moreira, para mim o maior processualista brasileiro e o maior professor de processo aqui da nossa terra, felizmente ainda vivo, embora aposentado. Na sala de professores da UERJ, ele se dirigindo até ao nosso colega Elcio Assunção, que saudosamente já não existe mais, faleceu recentemente, mais ou menos. Ele dizia para nós professores, mas dirigindo ao professor Elcio: direito é sistema. Lógico que ele está se referindo ao direito de uma perspectiva dogmática. Poderíamos falar da técnica jurídica. O direito é muito mais do que isso, sob vários aspectos, inclusive uma forma de institucionalizar o poder democrático ou não de uma determinada sociedade, mantendo o status quo, etc. Você pode fazer várias leituras do direito, mas do ponto de vista dogmático, isso me chama muita atenção. O direito é sistema. Precisamos procurar racionalidade nas normas jurídicas positivadas, extraindo delas os princípios e usando esses princípios para que ela tenha uma funcionalidade. Essa sempre foi minha preocupação. Nunca me preocupei de interpretar a leizinha nova que saiu ontem ou saiu anteontem. Não é essa a questão. Eu acho que a gente precisa ter uma visão sistemática
de um determinado ramo do direito e compreender também que o direito é um todo também. Nessa perspectiva, eu começaria a definir a ação penal, e eu sou adepto da teoria geral do processo, talvez por influência do professor Barbosa Moreira, que criou na UERJ a disciplina de teoria geral do processo 1, teoria geral do processo 2, e entrei na UERJ fazendo um concurso para a teoria geral do processo como professor auxiliar, primeiramente. Eu conceituaria a ação como um direito subjetivo público, autônomo e abstrato. Não tem nenhuma novidade nesse conceito, porém conexo, esse direito, a uma relação de direito material alegada pelo autor, evidentemente, de manifestar em juízo uma determinada pretensão. Isso acho que é um conceito de ação bastante satisfatório. A ação é um direito subjetivo público, autônomo e abstrato, porém conexo a uma relação de direito material alegado, de manifestar em juízo uma determinada pretensão. Uso a expressão pretensão no sentido conhecido de Carnelucci, de uma vontade que se manifesta no sentido de que prevaleça o seu interesse em detrimento do interesse de outrem, no caso do réu. E a pretensão se exterioriza, se manifesta através do pedido. Julga-se o pedido, não a ação, embora o Supremo Tribunal Federal a todo momento diga diferente. Julgam ações procedentes ou improcedentes. Aliás, eles dão um número à ação, ação penal 470. Pô, se o direito, ação é um direito, o direito não tem número. O processo é que tem o número 470, mas não a ação penal. É um direito subjetivo, por quê? Num sentido muito simples, é a faculdade de exigir de outrem uma prestação. E quando eu exerço o direito de ação, eu estou cobrando do Estado a prestação judicial que ele prometeu em sede constitucional. Estou cobrando do Estado, que proibiu a autotutela, salvo as exceções, e nem sempre possível ou alcançável a autocomposição, e de modo que, através da jurisdição, é que se resolve os conflitos de interesse quando existentes, etc. Então, o direito subjetivo público. Autônomo porque independe da relação direito material alegada. Tem o direito de ação mesmo quem ao final não tem o direito reconhecido. Mas há uma relação de conexão, uma relação instrumental, uma relação de meio e fim. O direito de ação não se basta, ele não existe por si só. Se amanhã desaparecesse uma hipótese utópica, o direito penal, a lei processual penal não teria serventia e não estaria revogado o código, mas não seria utilizado porque ele visa a aplicação da lei penal no caso concreto. Se não tivesse a lei penal, o direito processual penal não existiria no sentido de visão prática da coisa. Ação é um instrumento, ninguém vai a juízo senão para alegar que foi violado um direito subjetivo material e que é do Estado juiz da reparação. Então, uma relação de meio e fim. É importante para trabalhar com a ideia do interesse de agir. O instrumento tem que ser apto, adequado à tutela do direito que se deseja, né? Vamos falar depois das condições para o exercício de direção e vamos falar do interesse ligado também à adequação. De manifestar em juízo uma determinada pretensão. Agora, quando é que a ação é penal? Quando o pedido vai ser julgado através da aplicação da lei penal, da lei processual penal. Isso parece um critério a ser utilizado. Se para julgar aquele pedido, para satisfazer a pretensão no sentido de Jaime Guaspe, não de acolher, mas de dar curso a ela, se vai aplicar a lei trabalhista, a ação é ação do trabalho, chama de reclamação. Se não é nem penal nem trabalhista, a ação é civil residualmente. Então seria o direito aplicado que vai nos dar a natureza da ação, se penal ou civil ou trabalhista. Se assim é, também caberia eu vou fazer uma opção de críticasinhas, uma opção de questões.
Será que o habeas corpus é sempre uma ação penal? Já é um progresso, porque muito antigamente diziam que é um recurso, né? Está no capítulo de recursos. Não, é uma ação penal não condenatória. Pode ser declaratória, pode ser constitutiva, pode ser até, para alguns, mandamental. Aí diz, então, o habeas corpus é uma ação penal. Nem sempre, quase sempre, mas nem sempre. Um habeas corpus impugnando uma decisão da vara de família, do juiz da vara de família, que decretou a prisão do devedor de alimentos por 500 dias, ou com a seguinte prisão ilegal, não é uma ação penal. Não se aplica ali a lei penal. Os embargadores não vão consultar a obra do Guilherme Nucci, ou do Torinho, ou do Damásio, ou de quem quer que seja, para saber qual é o prazo da prisão do devedor de alimentos. Isso é uma ação civil. O habeas corpus pode ser uma ação civil. E até me parece que houve mudança no regimento interno do Tribunal de Justiça, né, prevendo a possibilidade, e o mandado de segurança é a mesma coisa. O mandado de segurança é uma ação civil. Não, às vezes é uma ação penal. Dentro desse critério que eu estabeleci. O direito a ser aplicado numa visão instrumental. Se eu exerço a ação de mandado de segurança na qualidade de vítima, porque o juiz não admitiu que eu fosse assistente de acusação num crime de ação penal pública, porque eu sou filho adotivo da vítima que morreu, violando a Constituição, que não faz a distinção, etc., nem o Código de Processo Penal, que diz os sucessores processuais, ascendente, descendente, irmão, eu vou com esse mandado de segurança, essa ação é penal. Quando um ato do juiz penal vai ser julgado por uma Câmara Criminal e vai se aplicar corretamente ou não, e isso é o mérito, a regra do Código de Processo Penal que fala da habilitação do assistente. Bom, então é penal quando se aplica a lei penal ou a lei processual penal no caso concreto. Agora, eu acho interessante fazer a distinção do direito de ação, que a gente definiu, do exercício do direito. Uma coisa é o direito, outra coisa é o exercício do direito. O direito de ação me parece que é um direito pré-processual, é um direito constitucional. O que é processual é o exercício desse direito. A Constituição assegura o direito de ação. E a lei processual penal, civil ou trabalhista é que vai regular como se exercita corretamente aquele direito. Por isso que as condições da ação, na verdade, não são condições para a existência do direito de ação, mas são condições para o regular o legítimo exercício do direito de ação. O que é processual são as regras que regulam, e as regras processuais que regulam o exercício do direito de ação. Dentro desses conceitos, bastante já conhecidos, me parece também equivocado falar, como se fala em tribunais até superiores, instaurar ação. Onde é que se instaura a ação? Com a citação, com o recebimento de denúncia, com a prestação? A ação não se instaura. A ação é um direito que se exerce ou não se exerce. Julgar a ação, não se julga a ação. A ação não é objeto de juízo de valor. É objeto de admissibilidade à luz das condições da ação e o pedido, que é julgar o mérito, que será examinado. Não me parece correto falar em autos da ação. Isso para o aluno, no nosso caso, fica complicado. Autos do processo. Eu mesmo, quando advoguei, há muitos anos atrás, eu percebi, eu estava nos autos da ação de despejo. Os autos do processo, através do qual se exerce a ação de despejo, o direito de ação. A ação não tem autos, não tem número. A ação é um direito. Ponto. O resto é autos do processo. O processo é uma relação jurídica que vincula os sujeitos que nele atuam, criando direitos subjetivos processuais, deveres processuais, ônus processuais. Então não podemos ainda hoje confundir ação, processo e mérito. E se fala também, vai mais uma crítica, a trancar ação, trancar processo via habeas corpus.
Ação é um direito subjetivo público, autônomo, abstrato. Não se tranca um direito. Você já viu trancar um direito? Você pode impedir o exercício do direito, mas não se tranca o direito. Uma vez exercido o direito de ação, através dos atos processuais que se praticam, nós temos o processo. E para mim não é uma relação jurídica, ele cria uma relação jurídica. Tem essa distinção no meu trabalho do livro. O processo não é relação jurídica, ele cria relação jurídica, vinculando sujeitos que atuam no processo. Por conseguinte, me parece absolutamente incorreto falar, e se fala isso, trancar via habeas corpus a ação. E tive uma vez uma conversa no tribunal, o desembargador, o senhor trancou a ação ou processo? Não, tranquei a ação. Então o processo segue? Não, o processo para. Então o senhor trancou o processo. Eu tranquei a mesma coisa. Ação e processo é a mesma coisa. Olha, mas pelo amor de Deus, a mesma coisa. Bilove e os juristas todos, há anos e anos, escreveram livros e livros para distinguir a ação de processo, distinguir a ação do direito material alegado, enfim, é a mesma coisa. O que você tem é um processo de conhecimento, se for o caso, até de execução cautelar, que se pode ser suspenso, até no 265 do Código de Processo Civil, pode ser extinto com o julgamento de mérito. Então o que ocorre é quando o tribunal julga procedente um pedido numa ação de habeas corpus, por entender que não há prova mínima para dar lastro àquela denúncia que foi recebida, é extinguir o processo de julgamento de mérito por falta, eu vou abandonar essa palavra depois, justa causa. Extinguir o processo de julgamento de mérito, porque aquela acusação não tem arrimo nenhum na prova do inquérito ou na espécie de informação. Não é trancar, de modo que, isso é importante para ver os efeitos da coisa julgada, no habeas corpus faz coisa julgada, material também. Se amanhã, aspas, trancou, na verdade, extinguiu o processo de julgamento, porque não tinha prova nenhuma para dar lastro à acusação, amanhã surgir prova nova, se pode oferecer desde logo a denúncia, se for notícia de prova nova, prosseguir naquela investigação. Dado obstante, aquele habeas corpus, aspas, que trancou a ação penal, ou trancou o processo, ou trancou as duas coisas. Verdade? Através da ação se provoca a jurisdição. Por conseguinte, me parece incorreto o juiz se declarar incompetente no inquérito policial. Aqui no Rio isso não é comum, porque temos a central de inquéritos e o inquérito vai diretamente à promotoria de investigação penal, mas se houver uma prisão cautelar, enfim, se houver em outros estados, o juiz se declara incompetente. Uma vez eu fiz uma indagação no concurso que examinei. Pode o juiz, verificando que o crime foi praticado ou consumado, não me lembro, em outra comarca, declarar-se incompetente no inquérito policial? Para surpresa minha, na Cândido Mendes, um colega professor, juiz federal, até era na época dono de um curso, já Fran, a sua pergunta está incompleta. Você não disse se é incompetência absoluta, se é relativa, você não deu mais dados. Então, eu percebi que ele não entendeu nada da coisa. Né? Como é que o juiz vai se declarar incompetente no inquérito policial se não há atividade jurisdicional no inquérito policial? Competência é o limite ao exercício da jurisdição, tendo em vista vários critérios. O juiz não pode se declarar incompetente. Eu me declaro incompetente porque o crime é este e foi consumado naquela outra comarca. E se o promotor entender que o crime meio que prevalece e não o crime fim, e o crime meio foi na comarca dele? O juiz, para se declarar incompetente no inquérito, ele tem que trabalhar com uma imputação que não foi feita, uma imputação hipotética. Isso viola o sistema acusatório. Aconteceu algumas vezes, eu comento até no livro, a colega diz: doutor juiz, requeira a remessa na época que não tinha central de inquérito, requeira a remessa do inquérito com marca X. O juiz realmente tem a razão, declara-me incompetente. Já complicou o negócio. Foi para o juiz da comarca X, discorda do colega, suscita conflito negativo de competência. Aí vai para o tribunal. Se for no mesmo estado, o tribunal de justiça, se for estado diferente, já é um problema, né? Enfim. Aí o tribunal, não, tem razão o juiz A, porque prevalece o crime meio e não o crime fim, ou vice-versa. O crime é este e não aquele. Ou se for júri, é tentativa de homicídio e não lesão corporal seguinte de morte. Por isso, competente é esse juiz ou aquele.
mas o promotor não ofereceu denúncia. Como é que o juiz vai dizer qual é o crime? Ele pode rascunhar a denúncia do promotor? Quer dizer, o crime é este e por isso a comarca competente é esta. Aí foi para a promotora, no caso concreto, no parecer que eu dei, a promotora não oferece denúncia. Tem independência funcional, o tribunal não pode obrigar a acusar, nem acusar, muito menos a fazer essa imputação. Não faz ao juiz, o juiz ao promotor, o promotor ao juiz. Ao procurador-geral. Não sabe o que vai fazer? É o procurador-geral 28, a cronologia, sei lá o quê. Aí o procurador-geral diz, isso é um conflito de atribuição. Que na verdade nem existia ainda, porque na comarca B nem o promotor se pronunciou, foi o juiz que declarou de ofício, logo incompetente. Em outras palavras, não havendo jurisdição, não há competência. Então, no inquérito policial, onde não há ação penal ainda, não pode haver conflito de competência. O conflito que pode surgir é de atribuição entre órgãos do Ministério Público. E quem vai dirimi-la aí é uma questão, se vai ser o tribunal, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral da República, isso é uma outra questão que a gente não pode examinar aqui. Agora, fico perplexo quando o Supremo Tribunal Federal diz que, em algumas hipóteses, o arquivamento do inquérito ou das peças de informação, e aí não há ação penal, que nós vamos tratar, ou estamos tratando, faz conjugada material. Aí, realmente, eu estava até conversando no outro dia, eu examinei alguns concursos, estou gravando, né? Eu examinei alguns concursos e o aluno dizia, em procedência da ação, o aluno não, candidato, alguns colegas estejam aqui, em procedência da ação, eu já ficava de má vontade, em procedência da ação. Aí eu vejo o Supremo ontem mesmo, jogando o senador lá, procedente de ação penal. Que injustiça, de repente diminui a nota daquele colega. O Supremo ainda continua dizendo ação procedente, né? Ação penal número 470, ação penal não sei o quê. Me dá ação, me presta os autos da ação. É uma mistura total, falta de técnica. Isso é absurda, né? E aí o Supremo vai, né, e diz que faz conjugada material, em algumas hipóteses, o arquivamento do inquérito policial. Onde não há ação, não há jurisdição, não há processo. Como? Como é que vai fazer conjugada material? O arquivamento do inquérito, quando se arquiva por uma questão de direito, por uma questão dizendo que houve legítima defesa, que etc. Me parece um grande equívoco essa coisa. Como também me parece equívoco julgar extinta a punibilidade por prescrição, por exemplo, ou por morte do indiciado no inquérito policial. E não há ação, não pode ter uma sentença, porque julgar extinta a punibilidade é sentença de mérito. Prescrição é mérito, está no processo civil e no processo penal também é mérito. Como é que vai julgar extinta a punibilidade no inquérito policial se não há ação, não há processo da jurisdição? Você tem que requerer o arquivamento, mas o pedido de aspas é de arquivamento, tendo como causa de pedir a morte ou a prescrição, mas não pedir para o juiz decretar a extinção da punibilidade, porque senão vai ter uma sentença de mérito num procedimento administrativo com força conjugada material. Isso se faz aí toda hora, no Justiça Federal principalmente. Quer dizer, se desprezam conceitos básicos. E a gente que tem uma certa preocupação com a questão terminológica, com esse conceito, a gente fica assim abismado com essas coisas. Muito bem. As condições para o legítimo exercício, ou regular exercício da ação penal. Vamos dar uns saltozinhos para não demorar muito. Eu vejo condições genéricas, não específicas, né? Porque tem a representação, na ação pública condicionada à representação, tem a requisição, condições genéricas. Temos as tradicionais, legitimação das partes, interesse de agir, possibilidade de pedir. Eu mencionava como quarta a justa causa, né, que foi mencionado aqui, e uma quinta condição, que vale para o processo civil e processo de trabalho, que é a originalidade, não dispendência, não conjugada. Vamos examinar rapidinho essas questões. Quem é parte legítima no processo penal? Ou no processo em geral? Em tese, de ordinário, legitimação ordinária, as partes
na relação processual devem ser as mesmas partes da relação de direito material alegada. E aí a palavra alegada para mim é da maior importância. Eu tenho que trabalhar tendo em vista o que em tese o autor alegou. Aquela ação para instrumento daquele direito que em tese alegou que tem. Se tem mesmo ou não, isso é mérito. Vai provar ou não, isso é mérito. Então, se eu alego que meu pai é o locador e Manuel não paga os aluguéis, e eu peço despejo, eu sou parte legítima, tendo em vista o que já em tese eu aleguei. Agora, se eu alego que eu sou locador e que o réu não paga aluguel, e depois se prova que eu não sou locador, e é meu pai, ou não tem nem locação, aí já é mérito. Essa me parece uma colocação importante. Isso tem importância para efeito de coisa julgada material. Se eu alego que aquele réu que matou, e depois se prova que ele não matou, não foi ele, foi o irmão dele, ele é absolvido por negativa de autoria. Não é parte legítima, não. Não foi ele. Não importa se foi o irmão, quem quer que seja. Não foi ele, é absolvido. Agora, se por absurdo eu dissesse que o pai dele matou e pedisse a pena para ele, aí ele seria parte legítima, tendo em vista que em tese eu aleguei. Salvo quando houver uma autorização legal, uma legitimação extraordinária, permitindo que alguém, não sendo parte da relação de direito material, possa ser parte legítima na relação processual, postulando em nome próprio direito alheio. Essas questões, e que caberia distinguir legitimação de sucessão processual, representação processual, não temos tempo aqui para isso. A questão do interesse de agir é interessante, como condição da ação. Fala-se, a ação tem que ser, ou o processo tem que ser útil, ou pelo menos necessário, ou pelo menos útil, e tem que ser adequado à tutela daquele direito material alegado, na questão da adequação. A professora Ada Pellegrini, num livro muito bom, muito importante, que não reeditou, muito antigo, As Condições da Ação Penal, ela dizia o seguinte: no processo penal há sempre interesse de agir. Essa condição da ação está sempre presente. Não que não exista, não, ela tem que, mas está sempre presente, não tem relevância. Por quê? Pelo princípio nullum pena sine judicio, o processo é sempre necessário à aplicação da lei penal. Não há possibilidade de não se aplicar através do processo da lei penal. Então há sempre a necessidade. Se cabe aplicar ou não, se o Estado tem o ius puniendi ou não, isso é mérito. Correto? Está certo. Só que pode-se fazer um reparo a isso. Quando ela falou no processo penal, ela foi longe demais, porque o processo penal também abriga a ação penal não condenatória, ação penal declaratória, mandado de segurança, reabilitação criminal, habeas corpus, aonde pode faltar o interesse de agir, tranquilamente. E hoje também, não é novidade para ninguém, os colegas estão aqui, se trabalha com a falta de interesse de agir nas hipóteses de prescrição retroativa pela pena em perspectiva. Não prescreveu, não posso requerer o arquivamento, mas não podendo o juiz dar a pena máxima, porque tem uma atenuante objetiva, menor de 21 anos, confessou o crime, não podendo juridicamente o juiz dar a pena máxima, eu sei que vai, quando ele der aquela pena menor que a máxima, ocorrerá a prescrição necessariamente. Então, qual é o interesse de agir que tem o Estado, o Ministério Público nessa hipótese? Se sabemos de antemão que se o juiz condenar, se condenar, não podendo dar, juridicamente falando, a pena máxima, vai dar uma pena menor que a máxima e haverá prescrição retroativa inevitavelmente. Faltaria interesse de agir. Então não cabe aos colegas requererem que o juiz decrete ou declare a extinção da punibilidade no inquérito. Primeiro, que não cabe declarar a extinção da punibilidade no inquérito, porque não há ação, não há processo da jurisdição, primeiro. E segundo, porque não prescreveu. Irá prescrever quando o juiz der a sentença, se é que o réu vai ser condenado, inclusive. O que tem que alegar é falta dessa condição da ação. Interesse. Requer o arquivamento porque não há interesse de agir. E não que decrete a prescrição porque não prescreveu. Irá prescrever inevitavelmente, tendo em vista a pena concretizada da sentença.
Então aí pode faltar interesse de agir. Então aquela frase da professora Ada, e no processo penal haverá sempre interesse de agir, me parece que hoje tem que ser visto com esse pequeno reparo. Isso valeria para ação penal condenatória, pública ou privada, mas mesmo assim, nessa hipótese aí, nós podemos ter um exemplo de falta de interesse de agir. Degredo, coisas, penas que a Constituição já não mais permite, né? Aliás, sempre que falta uma condição da ação, se está trabalhando com a patologia, com o erro, né? Está se abusando do direito de ação, exercendo o direito de ação indevidamente. A quarta condição, eu falava no justa causa. O problema é de nome. Quando a gente falou em execução provisória, foi uma confusão miserável, né? Mas já dizia, não cabe execução provisória, mas se aplica aquele que está preso preventivamente e é condenado depois, além de execução penal. Progride o regime, então é execução provisória. Quer dar outro nome, inventa outro nome, é a mesma coisa. Perceberam? Se você submete, né? O Toninho dizia, a sentença condenatória é recorrível, não há mais a prisão em decorrência da sentença condenatória é recorrível, mas não estava revogado o 594, nem o 393. Mas o juiz pode prender aplicando os critérios da prisão preventiva. Então é prisão preventiva, não é prisão com efeito da sentença condenatória é recorrível. Questão de nome. A ministra hoje, ministra Maria Tereza, na sua dissertação de mestrado, doutorado, justa causa do processo penal, ela torpedeou essa minha posição de justa causa e tal. E aí no congresso lá na Emerge, um painel, eu perguntei para ela, é professora também, né? Professora, a senhora acha que a senhora admite acusação penal pública ou privada sem nenhuma prova, sem lastro probatório? Não. Então é isso. É isso que eu estou dizendo. Por isso que eu não vou falar mais justa causa. É isso. Quarta condição da ação, lastro probatório mínimo, arribo de prova. A acusação tem que se lastrear em alguma prova para que o réu não seja processado abusivamente, né? Ser processado já pode ser até um dano irreparável, né? Principalmente para as pessoas que a gente chama de pessoas de bem, etc. Então, isso se verifica no Código de Processo Penal. Sempre que o legislador dispensa o inquérito, fala em peças de informação, o prazo começará a correr no dia que o Ministério Público receber as peças de informação. Sempre, nunca se admite uma acusação só com a denúncia e ponto. Tem que ter sempre prova, inquérito e peças de informação, cópia de CPI, cópia de inquéritos administrativos, são peças de informação. Então, o que eu digo é isso, como a reforma do Código botou lá, o juiz registrar a denúncia quando faltar um pressuposto, os postos processuais e as condições da ação 1 e 2 faltar justa causa, ficou o problema. Se justa causa é condição da ação, está no inciso de cima. Se destacou, será que quis reforçar? É uma palavra complicada, justa causa, né, que tem a ver com o direito de trabalho, aí, o Bertollet, que é o especialista da matéria, direito de trabalho. Quer dizer, então vamos abandonar essa palavra, justa causa justa, justiça, é uma expressão ruim, né? Então eu boto quarta condição da ação, suporte probatório mínimo, lastro probatório mínimo, tem que ser mínimo e tem que ser prova. Ponto. Tourinho Filho tem 3 páginas no excelente livro dele, falando no strepto fore, na dignidade da pessoa humana, que se pode acusar sem prova nenhuma, que já consegue. Só que ele coloca isso dentro do interesse de agir. Então não se criou nada. O interesse de agir acho que tem nada a ver. Como alguns dizem que o fato é atípico, não há interesse de agir. Se o fato é atípico, é mérito, né? Não há crime, é mérito. O fato é atípico, prescreveu, é impossibilidade de unir do pedido. É uma confusão muito grande, né? Na teoria geral do processo. Então cuidar dela ainda, né? Enfim, o que eu digo é o seguinte, a quarta condição da ação, para mim, ou para o exercício da ação, não é justa causa. Não sei o que é justa causa, né? É suporte probatório mínimo. Lastro probatório mínimo, arribo mínimo de prova, qualquer expressão que você quiser nesse sentido. Porque todo mundo, não conheço um autor que diga que se admite acusação penal sem prova nenhuma. Um desafeto meu faz uma petição, uma queixa linda, perfeita, detalhando que eu estuprei a filha dele. Nem filha ele tem. Não é inepta, porque está perfeita. Detalhes e tudo mais. O juiz vai receber essa queixa e me mandar citar? Sem prova nenhuma? E nem filho ele tem, né?
se eu sou candidato a um partido político, perco a eleição, se eu sou um pároco, fico desmoralizado, enfim, sabemos tudo isso. Se eu sou um promotor, diz que eu pratiquei um ato de corrupção, imagina, né? Então não se admite. Eu até sugeri na época da Constituição que fosse colocado isso na Constituição, no que vem esse artigo 5º. O processo penal será estruturado de forma acusatória, não se admitindo a acusação penal público-privada sem lastro probatório mínimo. Isso é que devia estar. Agora a questão é a seguinte, vamos tomar um pouquinho de tempo de vocês. Prova mínima de quê? Lastro probatório mínimo de quê? A minha tese de livre docência foi o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, né? Uma visão sistemática. Eu trabalho a imputação alternativa como uma consequência do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, o desarquivamento como uma consequência do princípio da obrigatoriedade. Enfim, eu sou adepto do princípio da obrigatoriedade do exercício da ação pública, né? E eu digo lá, a prova mínima tem que ser de um crime, uma conduta típica, ilícita e culpável. E aí vou dar teu nome, porque é um grande amigo nosso, o professor Demoro Hamilton, um dos maiores processualistas do Brasil, nosso colega do Ministério Público, aposentado, professor de todos nós, e eu me lembro perfeitamente, um antigo Banerja, eu sou antigo, hein? O Demoro chegou para mim, Afrânio, você é adepto do princípio da obrigatoriedade, está dizendo que para denúncia tem que ter prova não só da autoria e materialidade, mas da ilicitude, tipicidade. Você está dizendo que pode-se arquivar o inquérito alegando legítima defesa, alegando uma excludente de culpabilidade, e ficamos no banco discutindo, conversando. Ninguém discute, ninguém briga, né? É um dos homens mais educados que eu conheço, eu que sou mal educado, mas enfim, e ficamos conversando o tempo todo, lá quase que o banco fecha e tudo mais. E a questão é a seguinte, e eu perguntei também no concurso a respeito disso, uma vez. O que o Ministério Público ou o querelante da ação penal privada tem que imputar é um fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Está no artigo 41. Fato criminoso. E eu tenho que ter uma prova mínima, não cabal, para condenar, a prova mínima, do que eu narro na denúncia ou queixa. Nada ali pode ser invenção da minha mente mirabolante. Tem que ter prova mínima. Então vejam bem, eu coloquei isso na época para o professor Demoro, não sei se ele vai se lembrar se assistir a nossa gravação. Eu recebo um inquérito em que toda a prova é no sentido de que aquele pai de família, de madrugada, após arrombar sua porta da casa, com metralhadora, põe todos os ingredientes aí, depois de matar a empregada doméstica, vai estuprar sua filha, ele ouve, pega o revólver e mata o estuprador nesse momento. Toda a prova é nesse sentido. Pelo princípio da obrigatoriedade do Ministério Público, tem que fazer essa denúncia. Basta prova mínima, suporte probatório mínimo, arrimo de prova com relação à autoria e materialidade. A autoria até confesso, eu matei, ele estava estuprando, ele matei. Ninguém discute isso na casa dele. Cadáver está ali. Tem que denunciar. Aí eu coloquei, como é que eu vou fazer essa denúncia? Faz essa denúncia. Se eu narrar o que está apurado no inquérito, eu vou narrar uma legítima defesa. E é um despautério o Estado se propor provar uma conduta lícita, porque eles defendem uma conduta lícita, pedir a aplicação de pena. O juiz deve rejeitar porque o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Qual a outra solução? A outra solução seria você dizer que ele, antes de matar, manetou o estuprador, levou para o fundo de quintal e deu um tiro na cabeça. Aí eu narraria uma conduta ilícita, mas não tenho nenhum lastro probatório para dizer isso, estou inventando. O juiz deve rejeitar por falta de suporte probatório mínimo. Não vou falar mais justa causa. Outra solução que alguns colegas às vezes fazem, que é denunciar. Faz uma denúncia inepta, a meu juízo. No dia tal, às tantas horas, no interior da sua residência, na rua do Aquilobo, número tal, Tijuca, nessa comarca, Andes Minecande, fulano de tal, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima fulano de tal, causando-lhe a morte, conforme faz certo o auto do exame cadáver e forestagem. Isto posto, requer sua citação e tal, que afinal... Essa denúncia é bem inépita. Se para não narrar a lei de defesa,
você narra só uma conduta típica. O Estado se propõe a provar que ele praticou uma conduta típica, não um crime, e já está querendo para aplicação de pena. Só nega, e o 41 fala o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Circunstâncias do crime têm que ser narradas. Circunstâncias juridicamente relevantes. Se estava de sapato ou de chinelo, isso não precisa dizer que não tem nenhuma relevância jurídica, evidentemente. Então não tenho como denunciar. Então o que você faz? Você vai alegar legítima defesa e pedir arquivamento? Não, eu não vou alegar no meu requerimento de arquivamento a legítima defesa, para não provocar uma lição de mérito. Eu vou alegar a falta de prova mínima da ilicitude, que é uma condição da ação, suporte probatório mínimo de um crime, no caso da ilicitude. Porque toda a prova é no sentido de que a conduta foi ilícita ou não. Mas é provisória, amanhã se surgir prova diferente, podemos desarquivar, nas hipóteses de desarquivamento. Mas não vou querer que o juiz realmente assiste razão ao Ministério Público, o indiciado agiu claramente em legítima defesa. O juiz não tem que dizer isso. Não há prova da ilicitude da conduta. Ele não pode absolver onde não há ação, não há processo no judicial. Perceberam? Agora, se nesse mesmo caso, uma testemunha, que eu não acredito até, eu promotor, né, disse que na janela viu aquele indiciado manietar o estuprador, já tinha matado o empregado doméstico, levar para o fundo da quintal e matar, aí pelo princípio da obrigatoriedade já tem que denunciar. Mesmo que eu não esteja acreditando nessa versão, mas eu já tenho prova mínima para fazer a narrativa de um fato típico, ilícito e culpável. Eu estou procurando um sistema para trabalhar, logicamente, racionalmente. Eu tenho que trabalhar com as condições da ação, para arquivar falta as condições da ação, não tem que entrar em mérito. Então, pelo princípio da obrigatoriedade, eu acho que não cabe, como se faz constantemente. Às vezes o promotor dizer, requer arquivamento porque eu não acredito naquelas duas testemunhas que me habilitariam a exercer a ação penal. Não cabe nesse momento fazer juízo de valor entre prova conflitante. Tem prova mínima, tem que denunciar. Depois opina pela absolvição, lógico. Como não cabe o juiz rejeitar a denúncia, dizer, o que o promotor está se lastreando em duas testemunhas, mas as testemunhas são suspeitas, são isso, aquilo, tem outras que dizem o contrário e rejeitam a denúncia. Ele está julgando o mérito, está absolvendo. Então ele não está rejeitando a denúncia, isso é outra coisa. Quer dizer, para justa causa, não, para suporte probatório mínimo, você tem que constatar a existência de prova, não se a prova é boa ou ruim, se você acredita ou não. Não tem prova nenhuma, não tem prova nenhuma. Não posso fazer a acusação. Não tenho prova mínima da ilicitude? Não tenho. Tenho que requerer o arquivamento. Mas não sustentando as defesas, sustentando a ausência de prova mínima da ilicitude. Não tenho prova mínima da culpabilidade? Da mesma coisa. Como da autoria, principalmente, que é o que mais se faz. Esse me parece um sistema. E aí você não está abrindo mão do princípio da obrigatoriedade. Porque o princípio da obrigatoriedade só existe quando estão presentes as condições para o exercício da ação. Aí a lei me impõe exercer o direito de ação. Não é? Caberia até uma advertênciazinha. Você falou logo no início que a ação é um direito subjetivo público. Direito subjetivo público é a faculdade de exigir de outro uma prestação. E o princípio da obrigatoriedade? Que faculdade obrigatória é essa? É uma contradição nos próprios termos. Um problema que eu tive na elaboração da minha tese de livre docência, o princípio da obrigatoriedade. Eu verifiquei duas coisas: direito ou exercício de direito. Uma regra constitucional me dá o direito de ação. Outra regra processual me obriga ao exercício do direito de ação. São coisas diferentes. Uma coisa é o direito, outra coisa é o exercício. Duas regras incidindo sobre situações diversas, embora muito parecidas. Mas enfim. Então, entendo que temos que ter suporte probatório mínimo para formular a acusação. E esse suporte probatório mínimo se refere a um crime. E crime é tipicidade, ilicitude e culpabilidade. A outra condição para o exercício da ação penal, e valeria para o processo civil, processo de trabalho, seria a originalidade. Também não estou criando nada, estou deslocando, né? Quando a teoria finalista tirou o dolo da culpabilidade e botou no tipo, não criou nada, apenas deslocou. Como é que o dolo está na culpabilidade? Se para saber se é tentativa de homicídio ou lesão corporal, tipicidade, por conseguinte, eu tenho que examinar a vontade do agente, o dolo. Então o dolo não está na culpabilidade, o dolo está na ação. Então tirou. A culpabilidade ficou normativa. Arrumar sistematicamente, logicamente, essas categorias. Então, todo mundo sabe, a Constituição proíbe a violação conjugada e a Lei Processual Civil Penal do Trabalho proíbe a litispendência, duas ações idênticas pendendo. Não é? Proíbe.
Então não tem novidade nenhuma. Só que a doutrina, vamos dizer, tradicional, diz que isso são pressupostos processuais negativos. Eu já acho que uma contradição nos próprios termos, pressuposto negativo, está posto e não está. Pressuposto negativo parece que é uma coisa ilógica. Ou está posto previamente ou não está. O pressuposto e não está? Mas isso é questão de ter jogo de palavras, não, a questão não é essa. Me parece que a proibição de repetir, veja bem, é o mesmo direito de ação sendo exercido duas vezes, na lispendência simultaneamente e na coisa julgada após uma já ter sido julgada, o pedido naquela outra ação. Mas é o mesmo direito de ação com dois exercícios simultâneos ou subsequentes. Me parece que essa vedação, essa proibição, nada tem a ver com pressuposto processual. Os pressupostos são de existência e validade da relação processual. Nada tem a ver com o processo e tem a ver com o exercício do direito de ação. Tanto é que, em havendo um segundo processo repetindo a mesma ação, ou se exercitando a mesma ação, se fosse pressuposto processual negativo de validade, tinha que anular o segundo processo a partir de um determinado ato e poderia ser renovado esse processo. Mas não pode. Tem que extinguir esse processo, sem julgamento de mérito. E aí eu lembro a dissertação de mestrado do nosso colega Alexander, o abuso do direito no processo penal. Quando a parte do Ministério Público ofendido exerce o mesmo direito de ação duas vezes, botando o mesmo fato principal, embora às vezes com roupagem diferente, mas o mesmo fato principal duas vezes, está abusando do direito de ação. Às vezes sem culpa, porque o delegado instaurou dois inquéritos, eu nem sabia que tinha dois inquéritos no mesmo fato, às vezes não, isso é indiferente. O que a Constituição não quer e a lei processual não quer é que haja duplicidade da ação. A ação, para ser legal, de expressão, ser correta, ela tem que ser originária. Não pode ser a fotocópia de uma outra que está tramitando, que já foi julgada, ou melhor, o pedido já foi julgado. Então, a originalidade é uma condição para o regular ou legítimo exercício do direito de ação. Não é pressuposto processual. Tem nada a ver com a relação processual no segundo processo. Lá no segundo processo, o juiz era competente, a denúncia é apta, o promotor tinha atribuição, o réu foi citado regularmente, houve do contraditório. Vai anular o quê? Não tem que anular, não. Uma coisa é extinguir o processo de julgamento de mérito, outra coisa é anular. Ali não tem que anular, tem que extinguir o processo de julgamento de mérito. Por conseguinte, por falta de condição para o regular exercício da ação penal. Isso hoje na minha cabeça está muito claro. Seria a originalidade é uma condição para que se exerça corretamente o direito de ação. Bom, deu tempo para mim? A respeito dos princípios que informam a ação penal. Falar principalmente da ação penal pública, o princípio da obrigatoriedade, eu me referi agora, né? Mas tem uma questão, eu acho que está um pouco já velha essa questão, mas eu acho interessante ainda bater nela. Aliás, no YouTube eu tenho lá na internet uma palestra sobre isso que o Pierre colocou, o Pierre já foi embora, o Pierre colocou que a doutrina 9.099, 95, né, tem um tempo assim, abriu-se mão do princípio da obrigatoriedade na ação penal pública no juizado especial criminal através da transação penal, né? Eu desde aquela época, muito tempo, venho sustentando, o Humberto Dalla depois até na tese de dissertação de mestrado dele lá na UERJ, adotou essa posição, e na verdade não houve mitigação nenhuma ao princípio da obrigatoriedade, mesmo no juizado especial criminal, mesmo em havendo proposta de transação penal. Eu entendo, a questão é um pouco velha, mas é interessante, porque logo que surgiu a transação penal, na 9.099, eu me lembro também, a professora Ada, no congresso lá na Hotel Glória, na época do James Tubenschlag, saudoso amigo, uns diziam, acho que até o Paulo Ramalho, a transação penal é inconstitucional, porque é pena sem processo. Uns diziam, não, mas aquilo não é pena no sentido penal, é pena
é uma pena administrativa, não há violação do princípio non pena sine judicio. O doutorado diz, não é inconstitucional porque a Constituição permite, mas eu digo, a Constituição permite a transação penal, mas em termos, obedecendo outras regras constitucionais e processuais. Não basta a Constituição permitir a transação penal para permitir a transação penal em qualquer situação, né? E aí se discutiu, é uma faculdade do Ministério Público, é uma obrigação, dever, se o Ministério Público não faz, o juiz pode aplicar o 28, mas o 28, quando o Ministério Público requer o arquivamento, o juiz indefere, ali não, ele quer oferecer a denúncia oral e não fazer a transação, é ao contrário do 28, uma celeuma, uma discussão, né? Hoje já está desgastada essa discussão, e eu dei um palpitezinho naquela coisa, olha, o Código, a lei fala, se não for o caso de arquivamento, o termo substanciado, o Ministério Público poderá oferecer denúncia oral ou propor a transação penal, não sendo o caso de arquivamento. Então, primeiro, existe arquivamento do termo circunstanciado das mesmas hipóteses do arquivamento do Código de Processo Penal e das peças de informação. Eu só posso fazer a proposta se estiverem presentes as condições da ação, ou condições para o regular exercício da ação. Porque se não estiverem presentes, eu, promotor, tenho que requerer o arquivamento do termo circunstanciado. Ora, você tem que estar presente as condições da ação para a proposta. Quem sabe se a proposta de transação não é uma forma de exercício da ação? As condições da ação para exercer a ação. Aí a gente se depara com uma realidade dramática, né? Isso é outro problema. Aí vem o fosso entre conhecimento acadêmico, conhecimento teórico e a realidade prática. Na verdade, os colegas alguns estão trabalhando na juizado especial criminal, às vezes vem da delegacia o termo substanciado, né? O colega já tira uma proposta de transação penal do computador, o conciliador sem advogado de defesa, sem nada, já empurra a goela abaixo, às vezes uma transação penal, ele já assina aquilo lá, o conciliador já tira a sentença impressa do computador e à tarde vai para o juiz assinar e o promotor da ciência. Pô, assim fica complicado dizer que isso é uma ação penal, é uma burocracia, né? Na verdade, isso é uma distorção absoluta. Não tem nenhuma ingenuidade pensando que vai se modificar isso. Isso é outra questão. Acho que a 9.089 não deveria nem existir, que o legislador criou para não dar certo. Ele não quer a aplicação de pena, então descriminaliza as condutas insignificantes e vamos trabalhar em cima de coisas. Cada vez eu estou mais liberal com as infrações leves e mais severo com as infrações graves. Eu acho que a gente tem que fazer essa depuração. Às vezes eu vejo colega discutindo, eu fiz uma transação penal e ele não cumpriu, ele não foi lá no lugar trabalhar no domingo, não sei o quê, quer, com base no Supremo, fazer nova denúncia. Nossa Senhora, uma coisa boba dessa, tem que trabalhar com sequestro, com homicídio, com roubo, com latrocínio, e ficar querendo processar de novo quem fez a transação penal e não cumpriu, porque não fazia coisa julgada, sabe? Não é esse o espírito, era melhor descriminalizar, mas enfim, aí o que eu acho? Veja bem, para fazer a transação penal, em tese, parece que eu estou em outro país, mas teríamos que ter audiência, né? Como se o juiz e o promotor às vezes fossem ao juizado. Tem comarcas que o juiz não sabia nem onde é que era a sede do juizado, ficou um mês lá e foi embora sem saber, mas enfim, na audiência o Ministério Público deve dizer: doutor juiz, tendo em vista o termo circunstanciado aqui presente, verifico que o autor do fato, a expressão até indevida, mas repetir, está negando a autoria do fato, né? Mas enfim, o autor do fato aqui presente, no dia tal, às tantas horas, oralmente, como a denúncia também é oral no juizado, nesta comarca, competência de foro, teria praticado essa conduta, tipicidade, para ver se a infração de menor potencial ofensivo mesmo ou não. Estaria ele sujeito, pelo artigo tal da lei de contravenções, a pena de prisão simples de tanto a tanto. Entretanto, eu desde logo proponho a ele a aplicação de uma pena restritiva de direito, uma pena de multa, etc. Eu vou fazer assim, eu estou fazendo uma imputação. Estou pedindo a aplicação de pena. Estou manifestando uma pretensão punitiva do Estado. Eu não posso dizer, doutor juiz, tenho toda a prova nesse sentido, mas requer o arquivamento. O juiz defere, 28. Eu só posso fazer o arquivamento se faltar a prova mínima. Por exemplo,
Então, na verdade, quando eu faço uma proposta, não é a natureza da transação penal, é a natureza da proposta de transação penal. Me parece que é o exercício de uma ação penal. E aí eu resolvo uma porção de problemas. Quando se aplica a pena via transação, não há violação do non pena sine judício. Há um devido processo legal. Esse é o devido processo legal. Houve uma acusação estatal por quem tinha atribuição perante o juiz competente, etc. E a aceitação de proposta com o advogado presente se insere numa estratégia de defesa. Ele aceitou. O juiz homologa, aplicou. É pena mesmo. Aplicou a pena. Como é que você vai dizer que é administrativo? É pena penal mesmo. Tanto é que ele fala, não sendo caso de aplicação de pena privativa de liberdade e tal. É pena, é sanção penal. E aí, talvez você pudesse até aplicar o 28, se o Ministério Público, podendo fazer a proposta de transação penal, não fizer, forçando um pouco a barra, ele não está querendo exercer essa ação penal, talvez pudesse aplicar o artigo 28. Aí sim, para que haja o controle a respeito da não fazimento da proposta. Mas não há o princípio da oportunidade mitigado, ou regulado, ou regrado. Aí eu tenho o dever, não sendo caso de arquivamento, ou de denunciar, que é uma acusação penal, ou de fazer a proposta, que é uma acusação penal, e peço a aplicação de pena não privativa de liberdade, havendo assentimento ou concordância do réu. Então não há uma mitigação do princípio da obrigatoriedade. E o princípio da obrigatoriedade, o tempo é curto, me parece profundamente democrático, porque eu fui promotor 26 anos, fiquei 31 anos no Ministério Público. Eu nunca quis, não queria ter esse poder de denunciar ou não o indiciado segundo critérios pessoais meus, ao meu talento. Isso não fortalece a instituição, isso fragiliza a instituição. Que critério você usou para não denunciar aquela indiciada bonitinha e denunciou pelo mesmo crime aquele outro barbudo lá? Né? Vamos dizer, o cara é meio galinha, mulherengo, ou denunciou o prefeito. E o prefeito não pode mais, que é da competência originária, denunciou, é político, é do partido dele, e é legítimo eu começar a pensar assim, viu? Quer dizer, na Constituição italiana está expresso o princípio da obrigatoriedade. Não sei se ainda está, o Alexandre, está ainda? Embora eles não obedeçam muito também. E é diferente do sistema, né? Diferente, o juizado de instrução, o público, mas é diferente, né? Mas é profundamente democrático o princípio da obrigatoriedade, me parece, né? Dá um tratamento igualitário, presente as condições da ação, tem que dizer assim, depois opina pela absolvição, se for o caso, enfim. Bom, rapidinho, e o princípio da indivisibilidade da ação penal pública? Obrigatoriedade e visibilidade, está até contando aqui no almoço. Não tem pertinência, me parece, falar o princípio da indivisibilidade. Porque se há o princípio da obrigatoriedade contra todos os indiciados contra os quais tem a prova mínima, automaticamente, por via de consequência, está presente o princípio da indivisibilidade. Ele só é pertinente ser expresso na ação penal de iniciativa privada para que o querelante não possa denunciar não oferecer queixa contra um, ou em face de um, e não oferecer em face de outro. Ali diz, se não quiser, não oferece a queixa, mas se quiser, contra todos. Na ação penal pública, esse princípio da individualidade, ele existe, mas está assambarcado, abrangido pelo princípio da obrigatoriedade. Eu estava conversando no almoço com o professor Weber Martins, professor desembargador, ex-professor titular da UERJ, que eu fui sucedê-lo, né? E quando no exame da minha tese de livre docência, ele fez uma crítica. Professor Afrânio, o senhor está dizendo que não existe o princípio da indivisibilidade? Que é um absurdo e tal. Eu falei, não, professor, não é na banca, né? Ele existe, mas até porque havendo conexão, continência, os processos têm que ser unificados, né? Ele existe, mas a ação obrigatória é contra todos os indiciados contra os quais tem a prova mínima. É bom não falar porque vão querer trabalhar com o princípio da indivisibilidade da ação penal privada, que a impunidade de um leva a impunidade de outro. A renúncia ao direito de queixa de um a todo sistema. Lá é um tratamento diferente, aqui não. Se eu não denunciei um, aplica o 28 em relação ao outro. Se o outro não foi denunciado ao método de prova nova, desarquiva em relação a esse outro, né? É totalmente diferente. E a gente se encontrava lá na faculdade,
E o Weber brincando comigo, Afrânio, você continuou com aquela ideia estrúxula de que não existe o princípio da individualidade da ação penal pública? Eu falei, não, professor, não é isso, já lhe falei. Depois de passados 6, 7 anos, eu entro num avião lá em São Paulo, eu ia para Navegantes, que dá uma palestra lá onde é que era, lá em Florianópolis, não. Enfim, sento um Joãozinho pequeno, um Joãozinho jatinho pequeno, sendo do meu lado, ele baixa assim na minha perna, era o velho baixinho, Afrânio, você ainda continua com aquela ideia? Bom, uma viagem toda discutindo isso, o pessoal que estava em volta, até que saía de perto, os caras são doidos, né? Mas o Weber se lisboa, né? O Weber, um desembargador dos maiores, um homem assim, excelente, um homem de boa fé, um homem preparadíssimo. Eu sempre gostei do Weber Martins, mas a gente ficou com essa picuinha aí, discutindo isso. Então não tem muito sentido falar no princípio da individualidade. Agora, o princípio da oficialidade também, que todo mundo fala, né? Na ação penal pública, às vezes tem uma expressão até burrice, né? Porque na Itália não existe ação penal pública, é ação penal. Se não tem as duas espécies, não fala privada nem pública, é ação penal. Então lá fala, a ação penal é regida pelo princípio da oficialidade, ela é pública. Aqui, quando você classifica em público ou privado, você já falou no princípio da oficialidade na própria classificação. Perceberam? Então eu vou ler Torinho, eu me lembro quando estudante, princípio da oficialidade, quer dizer que a ação penal pública é oficial, envolvendo o Ministério Público, mas é óbvio, né? Quando só existe ação penal, é que precisa dizer, a ação penal, nesse país, ela é pública. É porque regime o princípio da oficialidade. Se aqui já classificou em público privado, esse dado já entrou na própria classificação, é uma redundância, né? Agora, finalmente, o princípio da disponibilidade. Conforme a interferência de manhã aí, eu tenho aí no livro Trabalho da Ação Penal Pública, né, um trabalho bem longo, e eu falo dos aditamentos à denúncia. Tem aditamentos e aditamentos. E até hoje o Badaró disse que eu sustentava a imputação alternativa superveniente com base no antigo parágrafo único do 384. Eu conversei com ele e falei, não, nunca sustentei isso, pelo contrário. O parágrafo único antigo, 384, se aplica quando denunciei por furto, fato principal o mesmo, e vem prova da violência ou grau da ameaça. Eu aditava por roubo. Se eu denunciei por furto e vem prova de um outro crime conexo, é uma outra denúncia. Citação nova, interrogatório novo, que pode estar ali pela conexão junto ou não. E não posso, se eu denunciei por furto, verifiquei que ele é o receptador, não foi ele que furtou, não posso aditar para retirar a primeira acusação, pelo princípio da indisponibilidade, artigo 42 do Código de Processo Penal. Isso não é aditamento, é uma outra denúncia. Você pode chamar de aditamento, adita, acrescenta, mas é uma outra narrativa de outro fato, no outro local, etc, etc. Agora, se admitimos como o Supremo, eu cito lá no livro, o Supremo admitiu, denunciado por roubo do carro, ou vice-versa, ele vai e confessa a receptação, que a pena é menor, né? Então tem prova mínima para as duas imputações. A promotora de São Paulo, no caso concreto, aditou para botar a receptação, mas vale o passo na mão dos dois voando. Se ele confessou a receptação, vamos botar a prova também fraca do roubo, não vou reconhecer, enfim, aditou. Aí veio o juiz e condenou com base na imputação originária no roubo do carro. Foi para o Supremo diz, não, esse aditamento não está certo aí, não pode importar na desistência da primeira acusação. Então ficou para o juiz essas duas possibilidades. Aí eu falei, então o Supremo, sem saber, admitiu a imputação alternativa superveniente. Nem percebeu. O juiz poderia... o Supremo não pode tirar, está certo, não pode tirar a primeira acusação, mas admitiu a segunda. E admitiu que o juiz pudesse julgar condenando por um ou por outro. Então ele admitiu a acusação, a imputação alternativa superveniente. E aí, respondendo ao Badaró, se a prova foi insuficiente, absolve os dois, foi julgada material em relação a dois. Não tem problema nenhum. Se não provei nenhum dos dois, tem que absolver os dois. Né? Mas o princípio da indisponibilidade quer dizer isto. Né? E por isso que aquela regra do 385, que o Ministério Público pode opinar pela absolvição, alguns colegas mais ferrenhos
eu chamei até de fundamentalista do sistema acusatório, se o juiz opina para absolvição, o Ministério Público, o juiz não pode condenar. E aí está violando o sistema acusatório. O próprio acusador está opinando pela absolvição. Então quem está decidindo é o Ministério Público. O que é decidir? Ter dois caminhos, optar por um e fazer valer a sua opção. Até falei uma vez, brincando numa palestra da academia, então eu vou botar nas minhas alegações finais. Alegações finais ou sentença. Porque se eu opinar pela absolvição, o juiz é obrigado a absolver. Lógico que não. Eu estou ali dando parecer. Alegações finais é um parecer. Como procurador dá parecer, até quanto o recebimento do recurso do próprio Ministério Público, né? Pela independência funcional. Não vincula o juiz. Não vincula. Então, se eu pudesse fazer isso, eu estaria dispondo da ação penal. Ela é indisponível. Eu opino pela absolvição, o juiz condena. Eu acho que a gente pode recorrer, não é em favor do réu, em prol da correta aplicação da lei do caso concreto. Se favorece o réu ou não, isso é outra questão. Nosso papel é pugnar pela correta aplicação da lei penal no caso concreto, independentemente de condenar ou absolver o réu, etc. Agora, só para finalizar, e na transação, na suspensão condicional do processo? Lá na 9.099, que não se aplica exclusivamente às infrações de menor potencial ofensivo. Eu vejo ali sim uma possibilidade de disponibilidade da ação penal pública. O 42 diz, a ação penal é indisponível. O Ministério Público não pode existir no exercício de ação. Bom, essa é a regra. Entretanto, se a infração tiver apenas X, e o réu não for reincidente, etc., o Ministério Público poderá fazer a proposta de suspensão do processo, mediante determinadas restrições, se o réu aceitar e homologar, após aquele prazo, tinha punibilidade. Aí eu vejo uma forma de disponibilidade da ação penal pública. Isso me leva a um argumento, inclusive com relação à proposta, transação, que o juiz não pode fazer a proposta de suspensão condicional do processo se não houver proposta do Ministério Público. Assim como ele não pode fazer a proposta de transação penal, que é uma forma de exercício da ação penal, como eu falei antes, o juiz não pode exercer a ação penal, não pode acusar o réu. Então fica fácil tentar isso. Uma faculdade jurídica, é um poder discricionário. Talvez se eu fosse legislador não daria, mas deu. Eu acho que o juiz não pode fazer a proposta de suspensão condicional do processo, porque ele está dispondo da ação penal que não é dele, não pode dispor do que não é dele. Veja só, numa forma caricata, eu ofereci uma denúncia, nem é juizado, mas a pena é menor potencial ofensivo, não, mas ele mede potencial ofensivo. O juiz recebeu, né? Agora tem aquele negócio de receber 2 vezes, recebeu, enfim. Aí o juiz fez, mas o senhor não vai fazer a proposta, porque houve desclassificação, não, enfim. Eu digo, doutor juiz, não vou fazer a proposta por isso. Mas eu não concordo, princípio da presunção de inocência, folha penal, enfim. Então eu vou fazer a proposta. De forma até caricata. O que esse juiz está fazendo? Doutor promotor, você vai fazer a proposta? Eu estou exercendo direção, mas você recebeu a denúncia, né? Eu acho que não cabe fazer a proposta, não vou fazê-lo, que é a disponibilidade da ação penal pública, a ação é minha, eu quero continuar exercendo, não vou fazer a proposta. O juiz vira as costas para o MP e diz, réu, o Ministério Público não quer fazer a proposta não, mas eu vou fazer o seguinte, eu sou bonzinho, por isso eu vou lhe fazer a proposta. Você quer ficar 2 anos assim, sabe, com essas restrições? Depois desse período aí eu julgo da punidade. O réu, lógico, quero, então tá bom. O juiz está suspenso o processo. Passar 2 anos extingue a impunidade. Está negando jurisdição. O ato cria um personagem, o processo ficou juiz e réu. O Ministério Público ficou excluído da relação processual. É meio odioso dar essa possibilidade ao promotor, porque tem uns promotores que não vão fazer proposta, outros, mas tem juízes que absolvem e outros condenam. Isso é inevitável, todo poder discricionário é assim. Ele sabe se cair numa vara, vai ter que entrar, na outra não vai ter que entrar na prisão, né? Se cair num juizado, o promotor vai fazer a proposta, se não cair no outro não vai, né? Uma mão pesada, e por isso tem a distribuição, né? E não se escolhe juiz nem promotor. E há mecanismos processuais ou recursais para tentar resolver isso. Mas não me parece correto permitir que, não fazendo o Ministério Público a proposta, não dispondo do Ministério Público da ação penal
pública, o juiz possa dispor da ação penal, que não é dele, negando jurisdição, extinguindo a punibilidade, extinguindo o processo, deixando o Ministério Público ao Deus dará. E aí, cadê a ação? Acabou, extinguiu a punibilidade. Então aí eu vejo que é um mecanismo de disponibilidade da ação que é privativa do Ministério Público. Acho que o tempo esgotou, né? Eu vou... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Afrânio, você como homenageado, o tempo... Não, homenageado. Não, acho que está... Tá de bom tamanho. Tá bom. Gente, eu agradeço a todo mundo de novo, né? Todas essas homenagens, que a rigor não são... Aí está dito a obra, não a mim, né? Eu posso até discordar muita coisa que está na obra, né? Não é o caso de me homenagear. Mas, de qualquer maneira, o Lessa e o Pierre me tiraram lá da roça. Eu estou já há 5 anos pendurando as chuteiras, mas de vez em quando vem um cara me dar um tênis para voltar aqui e tal, fazer a coisa. Mas, na verdade, eu me aposentei no Ministério Público e na universidade ainda não tenho tempo para aposentar, mas irei me aposentar, né? E quero dizer isso assim, de forma muito sincera, que a gente tem esse raciocínio, tipicidade, licitude, desvalor da ação, desvalor da conduta, não sei o quê. Essas questões todas muito interessantes e essenciais, dá uma racionalidade nisso tudo, mas, me permite a expressão, no frigir dos ovos, o negócio é um pouco diferente, né? Está aí, vamos dizer assim, sem querer ser uma política, no dia internacional público, os Estados Unidos da América do Norte nos mostrando que o direito, na verdade, é aquilo que o mais forte diz que é o direito, né? Se amanhã houver uma revolução aqui e disser que não tem promotor natural para a Constituição, quem quiser lutar promotor natural for preso ou fuzilado, e se acabou aqueles que reagem, aquilo vai ser direito, né? Aliás, direito de propriedade, os portugueses invadiram, né? Não descobriram, porque já tinha pessoas aqui, invadiram aqui, disseram que eu sou dono das terras, e as terras são essas, e acabou, o direito a ser aplicado é esse, você está preso, né? E na verdade, é muito disso também. Não podemos abrir mão do sistema, não estou pregando anomia, mas tem um ceticismo cada vez maior, né? Os Estados Unidos da América do Norte, agora com um aviãozinho, e Israel também faz, um aviãozinho não tripulado, verificando lá um terrorista. Terrorista tem que ser preso e punido, né? Ele vai e fuzila e mata, isso é homicídio no país dos outros. Você tem que prender as pessoas assim, na cara de todo mundo. Bin Laden, todo mundo tem horror a Bin Laden, mas você não pode chegar e invadir o país dos outros e matar as pessoas. É homicídio, em qualquer lugar do mundo. Não é, eu acho que deve ter grampeado meus e-mails aí, que eu andava entrando na internet para ver algumas coisas das Farc lá e tal, tem uma certa simpatia, né, que não podia nem dizer. Eu acho que lá a CIA já está com o meu nome lá também, porque o Obama fica vendo os e-mails da gente, as conversas da gente, tudo mais, e pronto, acabou. E fica indignado porque deram asilo político ao cara lá. Então, essa é a verdade, né? O Panamá foi invadido, prenderam o Noriega, está preso até hoje nos Estados Unidos. Então, a gente fica um pouco cético, depois de certa idade, né? Um pouco cético com a questão do direito. O Supremo diz umas coisas assim, totalmente esquisitas, está gravando, tem que dizer assim, esquisitas, né? As coisas esquisitas, então fica, o que vai fazer, né? Então, por isso que eu estou gostando mais de convivência com os meus animais e com minhas plantas lá, né? E acho até que o Nute não conhece muito de botânica, não, porque samambaia não é imóvel, não. Qualquer ventinho balança, né? Esse exemplo não está bom, né? Mas é isso, gente. Pode ser que a gente ainda volte algum dia para falar alguma coisa aqui sobre direito, mas eu não acredito muito mais nisso tudo, não. Tá? Muito obrigado.
Bom, senhores, nós chegamos ao final e, fazendo o encerramento, eu queria passar às suas mãos o certificado do CEAF. Mais uma vez, eu queria agradecer ao Marfan, aqui na pessoa do Dr. Herculei, que esteve com a gente durante esse tempo todo. Queria agradecer aos palestrantes que aceitaram o convite prontamente, o Bataró, Nuti, Alexander, Pinheiro, que ficaram conosco até agora, o dia inteiro, abdicando dos seus compromissos, de modo a nos prestigiar. Pierre, próprio Afrânio, Geraldo e Rubens. Queria agradecer ao CEAF, pessoa do Paredes, que me deu pela confiança de me ter permitido organizar esse evento, a todos que estão nos assistindo pela intranet e também nos auditórios dos CRAs por videoconferência, e a todos vocês que desde cedo nos mantiveram com esse auditório com uma excelente taxa de ocupação. Agradeço a todos, na pessoa do mais jovem dos presentes, que é a neta do Afrânio, Sofia, em nome de quem eu cumprimento todos vocês. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. Antes, por favor, lá fora vai ser servido um coquetel pela Lumen Iuris e vai ser feito o lançamento, inclusive com os autógrafos lá pelo professor Afrânio dessa obra dele, e vai ser servido um coquetel aos presentes. Obrigado. A gente vai